O sol castigava o pátio central da Universidade Federal de Pernambuco, enquanto estudantes se aglomeravam ao redor do coreto, onde acontecia um debate aberto promovido pelo Centro Acadêmico de Filosofia. Cartazes com frases provocativas balançavam no vento leve do Recife. E no centro de tudo, com os braços cruzados e um sorriso debochado nos lábios, estava André, 22 anos, olhar afiado e fala destemida. "O problema não é a fé", disse ele, voz firme, audível mesmo em meio aos cochichos. "O problema é usar um livro escrito há 2000 anos para justificar ignorância em pleno século XXI. Murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. Alguns balançavam a cabeça em aprovação, outros franziram o senho. Uma aluna de ciências sociais, camisa estampada com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, tentou interrompê-lo, mas André não deu espaço. Jesus andava sobre as águas, multiplicava pães, curava cegos. Ele ergueu as sobrancelhas, desafiador. Isso é mitologia. E a mitologia é bonita. Na ficção, risos, alguns nervosos, outros sinceros. Celulares foram erguidos, tudo estava sendo gravado. O olhar de André varreu a plateia como quem desafia um campo de batalha. O suor escorria pela lateral de seu rosto, mas ele não se importava. Era como se aquele calor intenso servisse para alimentar o fogo de sua provocação. E antes que venham com o clássico, "Você tem que respeitar minha fé", eu digo: fé que não suporta questionamento não é fé, é fanatismo. Do fundo da roda, uma senhora que passava com sacolas parou para observar. Seu olhar se demorou em André por alguns segundos e então ela balbuciou algo que ele não ouviu. Um colega, percebendo, sussurrou: "Ela orou por você." André riu. "Que ótimo. Vamos ver se Jesus me responde no WhatsApp." A plateia dividida se entreolhou. Alguns aplaudiram. Outros se afastaram, constrangidos, mas naquele instante, André não viu os rostos decepcionados, nem a tristeza no olhar da menina de óculos que segurava um terço. Viu apenas a própria vitória, a sensação de domínio, de ter vencido mais uma discussão, como sempre fazia. O vídeo do debate foi postado horas depois por um perfil estudantil. Em menos de 24 horas, já contava com mais de 100.000 visualizações. Os comentários variavam entre elogios à coragem e críticas à arrogância. Memes surgiram. Páginas ateístas compartilharam o discurso com entusiasmo. Em grupos de igreja, o vídeo era compartilhado com pedidos de oração por aquele jovem perdido. Mas André só via os números, as curtidas, os compartilhamentos. Para ele, aquilo era apenas mais um troféu na prateleira do raciocínio lógico. "Eles não suportam ser confrontados", disse para si mesmo sentado na cafeteria da universidade, olhando para a tela do celular. "É como cutucar um formigueiro com uma vara." Na mesa ao lado, uma voz familiar soou baixinha. "E você acha que está certo em fazer isso com tanto desprezo?" Era Lívia, colega de classe, olhos castanhos profundos e um jeito sereno que contrastava com a intensidade de André. Ela não era de debates, mas naquele momento não conseguiu se calar. "Eu só estou sendo racional", ele respondeu, encarando-a. "Religião é superstição organizada." "Isso precisa ser exposto." Lívia suspirou como quem já conhecia aquela conversa. "Cuidado para não zombar do que você ainda não entende." Ele riu de novo, mais seco desta vez. "Eu entendo muito bem. Entendo que a fé é o abrigo dos fracos." Lívia abaixou os olhos, segurando a vontade de responder. Não por medo, mas por tristeza. Sabia que havia algo quebrado dentro dele, que palavras não alcançavam. E enquanto o campus começava a esvaziar sob o céu avermelhado do entardecer, André continuava convencido de que estava certo. Mas naquele mesmo instante, algo ou alguém já começava a mover as peças de um plano maior, invisível aos olhos arrogantes, mas destinado a mudar tudo. André cresceu nas ladeiras de Olinda, entre muros cobertos por grafites, o cheiro forte de café coado vindo das janelas e as vozes altas das vizinhas comentando a vida alheia. Filho único de um casal de professores universitários,
Foi criado num lar de livros, debates calorosos e ausência de orações. Seus pais não proibiam a fé, apenas a ignoravam, como se ela fosse uma superstição inofensiva, útil apenas para quem não sabia onde buscar respostas na ciência. Na escola, André se destacava. Tinha uma mente analítica, raciocínio rápido e uma fome insaciável por entender como o mundo funcionava. Enquanto os colegas desenhavam casas e bichos nas aulas de artes, ele desenhava sistemas solares e circuitos elétricos. Aos 12 anos, já lia Bertrand Russell. Aos 15, devorava Nietzsche. Aos 17, recusava qualquer argumento que envolvesse o divino com um sorriso entediado. Deus é um conceito ultrapassado, dizia sempre que surgia o assunto. Um mecanismo de controle social. Só isso. Foi durante o ensino médio que algo dentro dele começou a se solidificar. Uma raiva silenciosa, uma amargura disfarçada de lógica. Não era apenas ceticismo, era ressentimento. E isso tinha nome. Henrique, seu irmão mais novo, 2 anos mais novo, morto aos 9, vítima de uma leucemia fulminante. Henrique era o oposto de André. Sorridente, sonhador, falava com Deus como se fosse seu amigo invisível. Passava tardes desenhando anjos e escrevendo cartas para Jesus levar para o céu. Durante os meses em que ficou internado, pedia que os pais orassem com ele. André se recusava. Não adianta, disse ao pai certa vez, ao ver o irmão debilitado na cama. Se Deus existisse, já teria feito alguma coisa. A resposta nunca veio, nem de Deus, nem da ciência. Henrique morreu em uma madrugada fria de julho, e com ele morreu o último traço de fé que ainda restava em André. Desde então, tornou-se obcecado por destruir qualquer coisa que cheirasse a religião. Escolheu cursar filosofia com o objetivo declarado de entender os argumentos que sustentavam as crenças e desmontá-los. Debates eram sua arena favorita. Quando não encontrava um, provocava um. Lívia, que o conhecia desde o primeiro semestre, era uma das poucas que ainda conseguia se aproximar. Você não cansa de brigar com todo mundo? Ela perguntou certa vez enquanto caminhavam pelo campus da UFPE, num final de tarde abafado. Eu não brigo, respondeu ele, sem tirar os olhos do celular. Eu esclareço. Esclarece ou impõe? André sorriu de lado, sem responder. Sabia que Lívia vinha de uma família cristã. Era evangélica, mas diferente dos outros. Não tentava convencer ninguém. Sua fé era silenciosa, quase tímida, mas firme. E isso incomodava André mais do que ele admitia. Em casa, a convivência com os pais era cordial, mas distante. Seu quarto era um santuário de livros, frases coladas na parede com trechos de Camus, Sartre, Marx. Nenhum símbolo religioso era permitido. Certa vez, a avó paterna deixou um pequeno crucifixo sobre a escrivaninha. Ele jogou no lixo sem remorso. Não preciso de amuletos, resmungou. No fundo, porém, havia noites em que o silêncio pesava. Quando as luzes se apagavam e o som da cidade morria, surgia uma inquietação que ele não sabia nomear. Um vazio incômodo, como um eco vindo de dentro. Mas no dia seguinte, bastava abrir um livro e encontrar um novo argumento. Uma nova prova da ilusão coletiva chamada fé. E assim ele seguia, envolto numa bolha de razão, orgulho e feridas não cicatrizadas. André não era apenas um ateu convicto. Era um jovem quebrado, tentando fazer sentido do mundo com as ferramentas que conhecia. Mas havia rachaduras, pequenas fissuras que pouco a pouco começavam a ceder. A noite caiu sobre Olinda com um mormaço pegajoso. Do lado de fora da República, onde André morava, os sons de buzinas distantes e passos apressados ecoavam pelas ruas estreitas. Dentro do quarto mal iluminado, ele estava deitado na cama, olhos fixos no teto manchado pela umidade, como se procurasse respostas onde não havia nada. O celular vibrava sem parar com notificações do vídeo, comentários, mensagens, convites para mais debates. Mas ele não se movia. Sentia o corpo pesado, como se estivesse soterrado sob o próprio orgulho. Lívia apareceu sem avisar, batendo suavemente à porta entreaberta.
Trouxe cuscuz, disse, com um sorriso leve. Sabia que você ia esquecer de jantar. André se sentou tentando esconder o olhar opaco. Tá achando que sou um mendigo agora? Tô achando que você tá magro demais. Ela colocou a quentinha sobre a mesa e puxou uma cadeira. E calado demais também, ele bufou esfregando os olhos. Tô só cansado. Esse negócio de lidar com ignorância alheia consome. Lívia apoiou o queixo na mão, observando-o em silêncio por alguns segundos. Você sabe que não é só isso. Essa tua raiva não tem só a ver com religião. Tem algo aí dentro que você não fala. André riu sem humor. Ah, pronto. Virou psicóloga agora? Não. Mas sou sua amiga. E às vezes, o que você mais tenta ridicularizar é o que mais te machuca. Houve um silêncio incômodo. Do lado de fora, o som de um carro passando rapidamente quebrou o clima por um instante. André ficou olhando para o prato intocado. Ele orava todo dia, disse, quase num sussurro. Quando o Henrique estava no hospital, pedia para Jesus curar, para voltar para casa. Ele acreditava mesmo. Contudo, Lívia não respondeu. Apenas escutava. E no fim, morreu sozinho. Magro, com os olhos fundos, segurando aquela Bíblia infantil que deram para ele na escola. A voz de André vacilou. Eu fiquei lá do lado. Vi quando parou de respirar. E não teve luz, não teve anjo, não teve nada. As palavras saíam duras, mas seus olhos se enchiam de lágrimas mal contidas. A dor, sufocada por anos de ironia, agora saía em forma de raiva e desespero contido. Todo mundo disse: Deus sabe o que faz. Ele está num lugar melhor. Mas e eu? O que sobrou para mim? Um quarto vazio, brinquedos guardados e uma mãe que não fala mais o nome dele sem chorar. Isso sobrou. Lívia apertou os olhos, contendo a própria emoção. Você nunca contou isso para ninguém, né? Ele balançou a cabeça, desviando o olhar. Porque não muda nada. Porque se Deus existisse, teria feito alguma coisa. E se ele existe, então é pior ainda. A dor em sua voz era cortante. Mais do que dúvida, havia revolta. Uma revolta moldada por amor não correspondido, promessas que nunca se cumpriram, e um luto que nunca teve espaço para respirar. André, disse Lívia com a voz baixa, eu não tenho todas as respostas, nem quero ter, mas você não precisa carregar isso sozinho. Ele esfregou o rosto com as mãos tentando se recompor. Depois de alguns segundos, soltou um suspiro longo. Eu não quero piedade. Nem consolo barato. Não tô te oferecendo isso, ela respondeu com firmeza. Só tô dizendo que talvez sua guerra não seja contra Deus, mas contra o que você sentiu quando achou que ele não estava lá. André não respondeu. Ficou apenas encarando a janela, onde uma lâmpada amarelada piscava ao longe como um farol insistente. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo diferente. Não era fé. Não era rendição. Mas era o primeiro fio de silêncio onde a arrogância não cabia. O calor do Recife parecia mais pesado naquela semana. As calçadas ferviam sob o sol e os corredores da universidade, antes tão familiares para André, agora pareciam estreitos e hostis. Ele sentia os olhares, alguns disfarçados, outros escancarados, o acompanharem onde fosse. Até os sorrisos mais neutros agora vinham carregados de julgamento. Os grupos de estudos o evitaram. O colega que sempre sentava ao lado nas aulas de epistemologia não apareceu mais. Na cantina, o silêncio ao seu redor era quase gritante. O vídeo da sua fala ainda circulava nas redes, reacendido por cortes de páginas cristãs que o usavam como exemplo de zombador moderno. Numa manhã abafada, André entrou na sala do professor César, orientador do seu projeto de iniciação científica. Esperava discutir os próximos passos do trabalho, mas o tom foi outro. André, precisamos conversar, disse o professor com um olhar que misturava cansaço e cautela. A direção está pressionando. Disseram que o vídeo compromete a imagem da universidade, especialmente por você estar vinculado a um projeto institucional. Então agora expressar uma opinião é motivo para censura?
Ele rebateu, tentando esconder o incômodo que crescia no peito. Não é censura, é consequência, respondeu o professor. Você tem o direito de falar, mas os outros também têm o direito de reagir. E infelizmente a reação foi pesada. O projeto foi suspenso por tempo indeterminado. Sem ele, André perderia a bolsa e teria de reduzir o tempo de pesquisa. A notícia bateu como um soco no estômago. Ele saiu da sala em silêncio, com a sensação de que o chão lhe faltava. Naquela noite voltou para casa andando. As ruas movimentadas de Casa Forte o cercavam com sons, buzinas, vozes. Mas dentro dele, tudo era um grande vazio. Ao passar por uma praça, viu um grupo de jovens sentados num círculo, rindo, tocando violão e orando. Um cartaz dizia: Jovens para Cristo, encontro semanal. Um deles o reconheceu e cochichou algo ao ouvido da amiga, que virou o rosto imediatamente. André desviou o olhar e acelerou o passo. Os dias seguintes foram marcados por uma solidão cada vez mais densa. As notificações do celular minguaram. Nem mesmo os comentários ofensivos apareciam com a mesma frequência. Era como se ele tivesse deixado de ser relevante. Lívia mandava mensagens, mas ele não respondia. Preferia se fechar no próprio quarto, com as cortinas puxadas, os livros empoeirados e o ruído de fundo da cidade abafado por fones de ouvido que não tocavam música alguma. Começou a sentir o corpo estranho, dores no peito, náuseas, insônia. Pela primeira vez, o silêncio não trazia alívio, mas desespero. Nas madrugadas, ficava encarando a tela do computador, incapaz de digitar uma linha sequer. A mente, antes ágil, agora travava. Os pensamentos se embaralhavam, e a sensação de estar sendo engolido por algo que não entendia crescia a cada dia. Certo domingo, tentou visitar a mãe, mas encontrou a casa vazia. No portão, encontrou uma vizinha idosa que soltou sem filtro. Sua mãe foi para a igreja orar por você. Disse que está preocupada. Você andou mexendo com coisa séria, menino. Ele não respondeu. Apenas assentiu, sentindo o rosto esquentar. Voltou para a República e passou o resto do dia em silêncio, deitado, com o ventilador girando lentamente acima da cama. As paredes pareciam mais estreitas, como se o estivessem sufocando. Na segunda-feira não foi à aula, nem na terça. Na quarta pensou em sair, mas não conseguiu. As janelas continuavam fechadas, as luzes apagadas. E o que antes era apenas rejeição externa, agora começava a se transformar em algo interno. Um sentimento de inutilidade, de derrota, de medo. E pela primeira vez, André se perguntou em voz alta, com um fio de voz: O que eu estou fazendo comigo? Era uma sexta-feira nublada quando Lívia apareceu na República de André. Ele não atendeu o interfone, mas ela insistiu. Subiu as escadas devagar, sentindo o cheiro abafado do prédio e a tensão pairando no ar. Quando ele finalmente abriu a porta, o rosto estava pálido, olheiras profundas e cabelo desgrenhado. Parecia dias sem ver a luz do sol. Você parece um zumbi, disse ela sem cerimônia, entrando sem ser convidada. Que bom te ver também, respondeu ele sem humor, voltando a se jogar no sofá. Você não responde mais, não aparece. Tá se trancando por quê? Ele deu de ombros olhando para o teto. Tô sem paciência pra gente idiota. E pra mim? André hesitou. Por um segundo, seus olhos encontraram os dela. Você é diferente. Lívia se sentou na poltrona à frente, cruzou as pernas e puxou um papel dobrado da mochila. Então escuta. Vai ter um retiro lá no sítio do seu Mário, lá em Limoeiro. 3 dias. Música, caminhada, estudo bíblico, roda de conversa. Gente simples. E eu queria que você fosse. Ele riu, debochado. Um retiro espiritual? Isso é sério? Totalmente. E antes que você diga não, só pensa uma coisa. Você tá aí dentro se afundando, brigando com o mundo, tentando vencer um inimigo invisível. Talvez você só precise de silêncio, de ar puro, de sair da sua cabeça. E entrar na de vocês? Não é doutrinação. Ninguém vai te obrigar a ajoelhar. Só aparece. Anda descalço, escuta o vento. Vê gente de verdade. Não essas ideias que você constrói na tua torre de marfim.
Ele ficou calado. Pensou em recusar, em ironizar, mas o cansaço era maior do que sua necessidade de controle. Já não sentia firmeza nem nas próprias palavras, e a imagem de Henrique, tão viva nas últimas noites, parecia lhe fitar dos cantos escuros do quarto. Vai ter quarto individual? Não, é todo mundo em rede, na varanda. Fogão a lenha, banho de balde, tapioca feita na hora. Ele ergueu uma sobrancelha. Parece o paraíso dos crentes. Lívia sorriu, tranquila. É só um lugar onde as pessoas se escutam. Na manhã seguinte, embarcaram de carona com outros jovens da igreja. O carro seguiu pela BR-408 em direção ao interior. O asfalto ia sendo substituído por terra batida, e o verde dos canaviais ocupava o horizonte. As casas eram poucas e distantes, com galinhas no terreiro e roupas no varal. André não dizia muito. Observava tudo pela janela, com a testa encostada no vidro. Aquele mundo era estranho, quase anacrônico, mas havia algo ali que ele não sabia nomear. Uma simplicidade bruta, viva. Chegaram ao sítio no fim da tarde. A casa era modesta, rodeada por cajueiros e um cheiro forte de lenha queimada. Crianças corriam descalças. Um cachorro dormia estirado sob a sombra, e uma senhora ria alto enquanto mexia um panelão de canjica. Lívia apresentou André a todos com naturalidade. Ninguém o tratou com desconfiança. Pelo contrário, apertos de mão, sorrisos e seja bem-vindo se repetiram. Era como se ninguém ali tivesse assistido ao vídeo, ou se tivessem, simplesmente não ligavam. Naquela noite, sentaram-se em círculo sob o céu estrelado. Um jovem tocava violão, outro lia um trecho dos Salmos, nada impositivo, nada ensaiado. Apenas vozes se alternando com calma, como se o tempo andasse diferente ali. André ficou calado, os olhos fixos no fogo da fogueira. Sentia o cheiro da terra molhada, o som dos grilos, e algo no peito que ele não reconhecia. Não era paz. Mas também não era raiva. Lívia se aproximou sussurrando. Obrigada por ter vindo. Ele olhou ao redor, então para ela. Ainda acho tudo isso uma grande fantasia, mas tá menos insuportável do que eu imaginava. Ela riu baixinho. Um bom começo, talvez. E André, pela primeira vez em semanas, não discordou. Na segunda noite do retiro, o ar estava morno, e o céu clareado por uma lua cheia que parecia exageradamente próxima. As estrelas salpicavam o breu do sertão com um brilho limpo, diferente do céu embaçado da cidade. André caminhava sozinho pela trilha de terra batida que contornava o terreno do sítio. Os sons da mata eram altos, grilos, corujas, algum sapo distante, e aquilo o deixava inquieto. Não era medo, era outra coisa, algo que ele não sabia nomear. Mais cedo, durante a roda de conversa, ouviram testemunhos. Pessoas contaram histórias de perdas, vícios, curas. André ficou calado, como sempre. Mas algo o tocou fundo quando uma moça contou sobre o pai alcoólatra que se converteu após anos de violência doméstica. Foi como se ele tivesse voltado a ser quem era antes da dor, ela disse com a voz trêmula. Como se uma luz tivesse acendido dentro dele. Essas palavras ficaram martelando na cabeça de André enquanto ele andava pela trilha. Uma luz dentro... Repetia a frase quase zombando, mas com um desconforto estranho. Pensava no pai, na frieza dos jantares, nos silêncios do luto. Pensava se em algum lugar do passado também havia existido essa luz. Voltando devagar para a varanda, avistou um grupo em oração. Estavam de olhos fechados, alguns de mãos erguidas, outros ajoelhados. Cantavam baixinho. Um dos rapazes, de cabeça raspada e camiseta simples, começou a falar algo com convicção. Senhor, visita aqueles que estão aqui com o coração endurecido. Que o teu espírito quebre as correntes da incredulidade. André virou os olhos, mas ao dar o primeiro passo para se afastar, sentiu algo, um arrepio, frio, denso, que percorreu suas costas como um choque. Seu corpo congelou, o ar pareceu rarefeito. O som dos grilos cessou como se o mundo prendesse a respiração. Olhou ao redor. Tudo estava igual, mas dentro dele,
Algo se agitava. O peito apertava, a pele suava, e as mãos tremiam. Tentou controlar a respiração, racionalizar, mas não conseguia. Era como se o ar ao redor tivesse se tornado pesado demais para os pulmões. Isso é psicológico, sussurrou para si mesmo. É só um ambiente carregado de emoção coletiva, surtos religiosos. Eu tô cansado, só isso. Deu mais um passo, e foi quando ouviu uma voz, clara, firme. Não alta, mas perfeitamente audível. Não era a de ninguém ali. Não vinha de fora. Por que você resiste tanto? André parou. O coração disparou. Os olhos arregalados buscaram alguém ao redor. Mas não havia ninguém falando com ele. Todos estavam de olhos fechados em oração. Ninguém o olhava. Quem tá aí? Gritou, a voz falhando. Mas o que veio depois não foi mais uma voz. Foi um peso. Como se uma enxurrada de lembranças invadisse sua mente num segundo. Henrique deitado na cama do hospital. Sua mãe chorando sozinha no quarto. Ele mesmo gritando com Deus, sozinho, aos 14 anos, jurando nunca mais acreditar em nada. O corpo não suportou. As pernas falharam. André caiu de joelhos no chão de terra batida, as mãos afundando no solo. A respiração curta, entrecortada. Não havia dor física. Era outra coisa. Um esmagamento interno, como se o orgulho que carregava tivesse se quebrado de repente. Um dos jovens se aproximou, assustado. Tá tudo bem, cara? Você tá passando mal? André tentou responder, mas não saiu som. O peito pesava demais. Só conseguiu balançar a cabeça. Lívia correu até ele, ajoelhou-se ao lado e segurou seu rosto com as duas mãos. André, olha para mim. Respira devagar. Calma. Você tá seguro aqui. As lágrimas começaram a descer. Ele não entendia o que estava acontecendo. Não sabia se era uma crise, um delírio, um desequilíbrio químico. Só sabia que nunca tinha se sentido tão pequeno, tão exposto. E enquanto os outros voltavam a cantar ao fundo, suas mãos, sujas de terra, tremiam como se algo estivesse finalmente rachando por dentro. Na manhã seguinte, o sol ainda mal tinha rompido a névoa fina que cobria os coqueiros quando André acordou com a cabeça latejando. O corpo parecia mais pesado do que o normal, como se tivesse passado por uma febre. Mas era só cansaço. Físico, mental, emocional. Levantou-se devagar da rede, lavou o rosto com água fria do balde no quintal e foi em silêncio até a cozinha improvisada da casa principal. Lívia estava ali, ajudando a cortar frutas com outras jovens. Quando o viu, deu um sorriso contido, mas não disse nada. Ele apenas acenou com a cabeça e pegou um pedaço de pão. Foi então que um homem se aproximou. Baixo, forte, pele queimada de sol, barba rala e óculos de aro grosso. Usava um chapéu de palha e um sorriso calmo, quase tímido. Estendeu a mão com gentileza. Pastor José, vi que você passou por um momento difícil ontem. André apertou a mão sem muita firmeza. Nem sei o que foi aquilo. Eu sei, mas não vou tentar te explicar. Só queria te convidar para dar uma volta. Tem um lugar tranquilo ali atrás da plantação. Gosto de ir lá conversar com Deus. E às vezes com gente que também está tentando entender o que sente. André hesitou, mas havia algo naquele homem que não pressionava. Ele não usava a voz forçada dos pregadores que vira em vídeos, nem falava em arrependimento ou conversão, apenas oferecia presença. Caminharam por uma trilha curta, entre bananeiras e pés de mandioca, até um banco de madeira simples à sombra de um cajueiro. O cheiro da terra úmida misturava-se ao som das folhas balançando. Eu era ateu, sabia? Disse o pastor, depois de alguns minutos em silêncio. André virou o rosto com surpresa. Sério? Engenheiro por 20 anos. Fui criado na cidade. Passei a vida buscando lógica, ordem, controle. Só aceitei que Deus existia quando perdi tudo, inclusive a visão. André franziu o senho. José tirou os óculos escuros, revelando os olhos levemente opacos. Tive uma doença degenerativa. Primeiro foi um olho, depois o outro. E quanto mais escuro ficava por fora, mais eu ouvia por dentro. Coisas que antes eu ignorava.
E aí virou pastor. Não. Primeiro virei louco, respondeu rindo. Achei que estava perdendo a sanidade. Só depois de muita luta, silêncio e dor é que comecei a perceber que Deus não precisava que eu visse nada. Só que eu escutasse. André ficou calado, pensativo. Eu não sei se acredito nessas coisas. Não precisa dizer que acredita. Você está aqui, e isso já diz muito. Mas e se tudo isso for só influência? Emoção coletiva? Gente sugestionada? Pode ser. A mente humana é poderosa. Mas e se for mais? E se houver algo real nisso tudo? Você está disposto a correr o risco de descobrir? O silêncio entre eles se alongou. O vento soprava com suavidade e uma folha seca caiu perto dos pés de André. Ontem eu ouvi uma voz. Ele disse, por fim, quase num sussurro. Não era minha. Não era de ninguém ali. E me pergunto se eu tô ficando louco. Loucura, nas vezes, é o nome que damos quando a alma grita mais alto que a razão, respondeu José. Mas, sinceramente, eu acho que você ouviu alguém que te ama e que nunca deixou de tentar te alcançar. André esfregou o rosto com as mãos. Estava cansado de resistir, mas ainda não sabia como confiar. Não quero me enganar. Não quero fingir que acredito só porque tô quebrado. Então não finja. Só continue buscando. Deus não se revela para quem faz pose. Ele se mostra para quem se despedaça. André abaixou a cabeça, deixando que o silêncio fizesse o que as palavras não conseguiam. E naquele banco de madeira, entre cheiro de caju e poeira fina, algo em seu peito começou a ceder. Não era fé ainda. Mas era escuta. Na tarde do último dia do retiro, o céu começava a se fechar com nuvens espessas, anunciando uma chuva típica do sertão. Breve, mas intensa. André caminhava sozinho pelos fundos do sítio, guiado por uma trilha de pedras que levava a uma pequena casa de taipa, cercada por plantas e galinhas ciscando o chão seco. Havia algo naquela construção simples que chamava sua atenção. Como se ele já soubesse que precisava ir ali, embora não soubesse por quê. Vai lá falar com Dona Zefinha, dissera uma das cozinheiras horas antes. Ela tem um jeito só dela de ver as coisas. André, relutante, agora se via diante de uma porta de madeira rústica. Antes que batesse, uma voz grave, porém suave, veio de dentro. Pode entrar, meu filho. Tava te esperando. Ele parou. Sentiu um calafrio, depois girou a maçaneta devagar. A casa era escura, iluminada apenas por frestas na parede. O cheiro era de ervas secas e fumo. Sentada numa cadeira de balanço, uma senhora muito idosa o observava com olhos vivos, pequenos, mas penetrantes. A senhora me conhece? Perguntou ele desconfiado. Conheço o que Deus me mostra. E ele me mostrou você ainda ontem, ajoelhado na poeira, com o coração apertado feito cabaça seca. André não conseguiu disfarçar o espanto. Sentou-se num banquinho à frente, tentando manter o ceticismo que ainda lhe restava. Eu não acredito nessas coisas, sabe? Em visões, revelações. Não precisa acreditar, só escutar. Ela interrompeu com voz firme. A fé não começa no saber, começa no permitir. Houve um silêncio denso. O som de um trovão distante cortou o ar. Dona Zefinha estendeu a mão calejada e segurou a dele com delicadeza surpreendente. Tem um menino que te visita nos sonhos, não tem? De olhinho brilhando e sorriso manso? André arregalou os olhos. Como a senhora sabe? Porque ele não deixou de amar você, mesmo depois de ir embora, e porque ele ora por você, toda noite. As palavras atingiram André com uma força que ele não conseguia medir. Engoliu em seco, sentindo a garganta fechar. Eu vi ele ontem, antes de cair, ou achei que vi. Não foi imaginação. Deus permite que os que já partiram deixem sinais. Não para assustar, mas para consolar. Teu irmão está vivo onde o tempo não apaga ninguém. Ele sentiu os olhos marejarem, mas resistiu. Isso é fácil de dizer. Difícil é viver sem ele. E você não viveu. Se escondeu. Se armou. Virou pedra para não sentir falta. Aquela frase doeu. Mas ele sabia que era verdade. Anos fingindo que estava bem,
que era forte, que nada o abalava. Tudo para não encarar o buraco que a perda deixara. Dona Zefinha continuou. Tem gente que pensa que crer é não duvidar, mas a fé verdadeira aguenta pancada, grito, raiva. Deus não se ofende com tua dor. Ele só espera que você pare de fugir. André abaixou a cabeça. Não havia argumentos nem perguntas. Apenas o som da chuva começando a cair forte sobre o telhado de barro. E agora? O que eu faço? Volta para casa com o coração aberto. Deus já está te cercando. Você só precisa deixar de se defender tanto. Tem gente que ama você. E tem um Deus que não desistiu nem quando você cuspiu no nome dele. Ele fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Pela primeira vez, não lutou contra ela. Dona Zefinha fez o sinal da cruz sobre a cabeça dele e disse num tom quase maternal: Vai em paz, filho. A guerra dentro de você está perto do fim. Agora é hora de voltar e ouvir de novo o que você passou a vida toda tentando calar. E pela primeira vez, André sentiu que talvez ela estivesse certa. O ônibus sacudia pelas curvas da estrada, como se tentasse empurrar os pensamentos de André para longe. Mas não adiantava. Desde que deixara o sítio, o silêncio o acompanhava como um peso invisível. Não era o silêncio externo. Esse era cortado pelo chiado da rádio, os cochichos de alguns passageiros e o som do motor velho. Era um silêncio interno, um vazio barulhento que não deixava espaço para distrações. Recife surgiu no horizonte como uma mancha cinza contra o céu nublado. O cheiro de fumaça, o caos do trânsito e os prédios altos retomaram sua presença com força. Mas André já não os enxergava com os mesmos olhos. Tudo parecia mais artificial, como se aquele mundo onde antes se sentia tão seguro agora fosse um cenário montado, e ele, um ator cansado. Desceu no Derby e caminhou até a República. O portão estava emperrado, como sempre. Empurrou com o ombro e subiu as escadas devagar. Quando entrou no quarto, a primeira coisa que fez foi abrir a janela. O ar abafado e quente tomou conta do espaço, trazendo consigo o som da cidade viva. Buzinas, vendedores, passos. Sentou-se na cama, olhando para as paredes cobertas de anotações filosóficas, frases de efeito, recortes de jornais. Aquilo tudo, que antes era escudo, agora lhe parecia ruído. Abriu o notebook. A tela piscou com notificações acumuladas. Mensagens de colegas, e-mails da universidade, uma notificação de vídeo. O ateu que zombou de Deus. Veja o que ele está passando agora. Clicou por impulso. Um pregador famoso havia usado seu caso como exemplo em uma pregação gravada. Usaram trechos do debate no campus, adicionaram legendas dramáticas, imagens de chamas e um fundo musical sombrio. André fechou o vídeo na metade. O estômago embrulhado. Não era raiva. Era vergonha. Uma vergonha que ele não sabia a quem endereçar. A si mesmo, talvez. Nos dias que seguiram, tentou voltar à rotina. Foi a algumas aulas, participou de um grupo de leitura, tentou escrever um artigo. Mas algo travava. As palavras não vinham como antes. As ideias não fluíam. Era como se a mente estivesse ocupada demais, tentando digerir tudo o que viu, ouviu e, contra a própria vontade, sentiu. As noites eram piores. Sonhava com Henrique quase sempre. O irmão aparecia andando por um corredor branco, sorrindo, e dizia algo que ele nunca conseguia entender. Acordava suando com o coração disparado. Às vezes tinha a nítida impressão de que havia alguém no quarto, mesmo sabendo que estava sozinho. "Tô ficando maluco", murmurou certa madrugada, sentado no chão do banheiro, com as costas encostadas na parede fria. Tentou racionalizar. Psicologia, estresse, sugestão. Mas as explicações não preenchiam aquele vazio que se expandia. E pior, não o protegiam do desconforto crescente de imaginar que talvez, só talvez, algo realmente tivesse acontecido. Lívia mandava mensagens curtas. "Tô aqui, tá? Se quiser conversar, me chama. Você não precisa dar conta de tudo sozinho." Ele não respondia. Não por desprezo, mas por medo. Medo de abrir a boca e não saber o que dizer.
medo de admitir que não tinha mais certeza de nada. Numa dessas tardes, ao passar em frente a uma igreja simples no bairro da Encruzilhada, parou por alguns segundos. A porta estava entreaberta. O som de um piano ecoava lá dentro. Não entrou, mas também não seguiu imediatamente. Ficou parado, ouvindo, apenas ouvindo. E ali, parado na calçada, enquanto pessoas passavam apressadas e o mundo girava sem perceber sua presença, André sentiu que alguma coisa estava diferente. Não sabia o que era. Não sabia se era bom ou ruim. Mas sabia que não podia continuar fingindo que nada tinha mudado. Algo estava acontecendo, e pela primeira vez ele estava prestando atenção. A noite caiu pesada sobre Recife. O céu, encoberto por nuvens escuras, ameaçava uma tempestade que nunca vinha. André saiu da República sem rumo, guiado apenas pela inquietação que se arrastava em seu peito. Vestia uma jaqueta surrada e levava os fones de ouvido pendurados no pescoço, mas não ouvia música. Precisava de ar, ou talvez de barulho. Qualquer coisa que abafasse o tumulto dentro dele. Parou num bar pequeno na Rua do Futuro. Um lugar escuro com poucas mesas e cheiro forte de cerveja velha. Pediu uma dose de cachaça e depois outra. Não conversou com ninguém. Só ficou ali, olhando o balcão, enquanto as vozes ao redor se misturavam com os próprios pensamentos. "Tá tudo certo, cara?" perguntou o atendente, ao ver o copo vazio mais uma vez. André assentiu com um aceno vago. Pagou. Saiu cambaleando. Montou na moto que mal usava e ligou o motor com mãos trêmulas. Não usava capacete. Não se importava. O vento batia forte no rosto enquanto ele acelerava pela Avenida Norte. As luzes dos postes pareciam borrões. Tudo era rápido demais, confuso demais, intenso demais. Na altura de um cruzamento mal iluminado, um carro avançou o sinal. André não viu. Ouviu tarde demais. O impacto foi seco, brutal. O som do metal se dobrando, o corpo arremessado no asfalto, o barulho dos pneus cantando enquanto o carro fugia. Depois, silêncio. O mundo apagou. Por alguns segundos, ou talvez minutos, tudo era escuro. Sem dor, sem barulho, sem peso. Apenas uma leveza estranha. André flutuava em um lugar sem forma, sem tempo. Aos poucos, a escuridão deu lugar a uma luz branca, não agressiva, mas imensa. À frente dele, uma figura, pequena, sorridente. Henrique? O menino estava ali, os olhos vivos, exatamente como ele lembrava. Vestia a mesma camiseta azul com o desenho do anjo, os pés descalços, o mesmo sorriso manso de anos atrás. "Você demorou", disse a voz suave, ecoando sem boca. André tentou se aproximar, mas não conseguia mover o corpo. Apenas sentia. E naquele sentir uma enxurrada de memórias o invadiu. A infância compartilhada, as risadas, o quarto dividido, as noites de dor, a última oração antes da morte. "Eu pensei que você tinha sumido, que tudo era invenção da minha cabeça." Henrique sorriu ainda mais, mas não respondeu. Apenas estendeu a mão. E foi quando uma segunda voz ecoou por todo o espaço, mais firme, mais profunda, sem rosto, sem forma, mas carregada de uma autoridade que não precisava se provar. "Você ainda tem escolha." O coração de André acelerou. Quis gritar, quis entender, mas não havia mais tempo. A luz desapareceu. O som voltou. Sirene. Gritos. Passos correndo. Alguém gritava: "Ele tá vivo! Rápido, coloca na maca!" André abriu os olhos por um segundo. Viu vultos, luzes piscando, o rosto desesperado de uma enfermeira. Tentou falar, mas não havia ar. Tudo girava. Tudo doía. E então, apagou de novo. Horas depois, no Hospital da Restauração, uma enfermeira informou à família que o caso era grave. Possível traumatismo, múltiplas escoriações, mas nenhuma fratura grave. Os exames não explicavam. Era como se ele tivesse sido protegido. No corredor, sua mãe chorava baixinho, com um terço apertado nas mãos. Lívia, ao lado, segurava uma Bíblia aberta e lia Salmos. O vídeo do acidente já circulava.
Alguém filmou o socorro e postou nas redes. Pessoas começaram a comentar: o ateu sofreu um acidente, Deus está tratando com ele. Mas ali no hospital não havia julgamento, só dor e oração. E no leito inconsciente, André começou a murmurar. Palavras desconexas, mas claras. Henrique, eu vi você... Eu vi... Era só o começo. O quarto do hospital era frio, com paredes pálidas e cheiro de antisséptico. A luz branca ferida dos refletores de teto se derramava sobre o corpo de André, imóvel, conectado a aparelhos que monitoravam seus batimentos. Havia curativos nos braços, arranhões no rosto, mas nenhum osso quebrado, nenhuma fratura interna, nenhuma lesão cerebral. A médica entrou com a prancheta nas mãos e o semblante carregado de incredulidade. Clinicamente é inexplicável, disse a mãe de André. Pelas condições do acidente, ele deveria estar em coma ou, no mínimo, com danos neurológicos. Mas os exames mostram... nada. É como se o corpo tivesse amortecido o impacto de alguma forma. Não sabemos como. A mãe, sentada ao lado da cama, soltou um soluço contido. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de desespero. Era alívio, gratidão. Deus ouviu. Eu sabia, murmurou, apertando o terço entre os dedos. Ao lado dela, Lívia abaixou a cabeça, tocando a mão de André com suavidade. Você ainda não entende? Mas ele te guardou. Te salvou quando você nem acreditava mais. No corredor, um grupo de jovens da igreja fazia orações em voz baixa. Haviam visto o vídeo, souberam do acidente e começaram uma corrente de clamor. Gente que André nunca tinha visto. Gente que ele havia criticado, zombado. Agora dobrava os joelhos por ele. Na madrugada, André acordou. Os olhos se abriram devagar, pesados. A primeira coisa que viu foi o teto do hospital, depois os fios conectados ao seu braço. Respirou fundo. O corpo doía, mas estava inteiro. Viu a mãe cochilando na poltrona, com o rosto cansado, e sussurrou. Mãe. Ela abriu os olhos de imediato, como se estivesse esperando por aquele som. Meu filho. Levantou-se, segurando o rosto dele com as duas mãos. Graças a Deus. Você voltou. Eu vi o Henrique, disse ele com a voz rouca. Ela não reagiu com espanto. Apenas assentiu, os olhos marejados. Ele nunca deixou de cuidar de você. No dia seguinte, a recuperação foi surpreendentemente rápida. Em 2 dias, já estava sentado, conversando com dificuldade, mas lúcido. Médicos se entreolhavam, comentavam em voz baixa sobre o caso incomum. Ele os ouvia, mas não respondia. A mente estava longe. Lívia entrou no quarto no 3º dia. Trazia um envelope com mensagens escritas à mão. Eram cartas de pessoas da igreja, da comunidade, até de alguns desconhecidos. Mensagens de esperança, orações, palavras de carinho. Todos esses aqui oraram por você. André leu em silêncio. Seus olhos pararam numa frase escrita por uma adolescente. Mesmo que você não creia, eu pedi a Deus para salvar sua vida, porque Ele te ama mais do que você imagina. Ele largou o papel, encostou a cabeça no travesseiro e ficou ali, imóvel. Pela primeira vez, não lutava contra as palavras. Não tentava racionalizar. Apenas deixava que elas entrassem. Por quê? Perguntou, sem levantar o olhar. Porque ele me salvou. Eu fui arrogante, zombei, provoquei, eu não merecia... Lívia se sentou ao lado sem pressa. Porque graça não é merecimento, é amor. E o amor dele não depende do que você faz. Ele viu você antes da sua dor. E ainda vê agora, por trás de toda essa culpa. Mas por que comigo? Tanta gente morre. Meu irmão morreu. Eu não sei. Mas talvez agora seja a sua chance de entender o que antes você rejeitava. André fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Pela primeira vez, não chorava de dor ou revolta. Era algo diferente. Um choro que limpava, que desfazia resistências. Lembrou-se da voz que ouvira na luz. Você ainda tem escolha. E ali, naquele leito de hospital, ainda sem respostas, mas envolto em algo novo e silencioso,
André sentiu que essa escolha finalmente se aproximava. A alta veio uma semana depois. André saiu do hospital em silêncio, andando devagar, como quem ainda tentava reconhecer o próprio corpo. A luz do dia batia diferente nos olhos, como se o mundo tivesse mudado de tom. Lívia caminhava ao seu lado, sem forçar palavras, respeitando aquele silêncio cheio de peso e significado. Chegaram à República no meio da tarde. O quarto estava do mesmo jeito. A mesa cheia de livros, as anotações coladas na parede, os papéis empilhados no chão. Mas ele mal olhou para aquilo. Deixou a mochila no canto e ficou de pé diante da estante. Tirou um a um os livros que antes defendia como escudos. Nietzsche, Dawkins, Feuerbach, Camus. Segurou cada capa como se estivesse despedindo-se de velhos aliados. "Você vai jogar fora?" perguntou Lívia, encostada no batente da porta. "Não", respondeu ele com um fio de voz, "mas acho que já não são mais minha trincheira." Naquela noite não conseguiu dormir. A cidade lá fora seguia barulhenta, mas seu quarto estava em silêncio. Deitou, levantou, caminhou de um lado para o outro. Por fim, abriu o armário, pegou um agasalho e saiu. Caminhou até o bairro de Casa Amarela. As ruas estavam molhadas pela garoa fina que caíra mais cedo. O frio do ar parecia puxar para fora tudo o que ainda restava de hesitação. Parou diante de uma pequena igreja com fachada simples, sem nome chamativo, sem holofotes. Estava vazia. Empurrou a porta devagar. O cheiro de madeira antiga e cera queimada invadiu suas narinas. Lá dentro, o silêncio era quase sagrado. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas a cruz no altar, uma Bíblia aberta sobre o púlpito e a luz amarela de duas lâmpadas fracas. André se aproximou devagar. As mãos trêmulas, o coração acelerado. Quando chegou ao altar, parou. Respirou fundo e, sem pensar demais, ajoelhou. Foi um gesto tímido, desajeitado, mas sincero. "Eu não sei orar", murmurou com a voz embargada, "e nem sei se mereço que me escute. Mas tô aqui." As palavras saíam quebradas, como cacos de uma alma que finalmente se permitia sangrar. "Eu lutei contra tudo isso por tanto tempo, por medo, por raiva, pela dor que ficou, mas eu cansei de fugir." Silêncio. Se o Senhor realmente me ouviu aquele dia, se foi o Senhor que me salvou, então me mostra o que fazer com isso, porque sozinho eu não sei mais continuar. As lágrimas desciam livres, não havia vergonha, não havia orgulho, só rendição. Ficou ali por vários minutos. Talvez horas, até sentir algo estranho, não um arrepio nem uma voz, mas uma paz densa, profunda, como um abraço sem braços, como o som de um coração que finalmente encontrou outro batendo no mesmo ritmo. Levantou-se devagar, limpou o rosto com a manga do casaco e saiu da igreja sem olhar para trás. Na rua, o vento da madrugada o envolveu com suavidade. E no fundo do peito algo novo começava a nascer. No dia seguinte, André voltou ao campus. Entrou na biblioteca, mas não foi à sessão de filosofia. Procurou teologia. Teve que perguntar à atendente onde ficava. Pegou 3 livros, um deles sobre a vida de Paulo. Na saída, encontrou um colega antigo que comentou surpreso: "Você sumiu. Achei que tinha abandonado tudo." "Eu quase abandonei", respondeu com um meio sorriso. "Mas acho que tô só recomeçando." No fim da tarde, mandou uma mensagem curta para Lívia. "Hoje eu orei de verdade." Ela respondeu com um coração. E naquele simples gesto, André soube que sua decisão estava tomada. A jornada não seria fácil, nem rápida, mas agora ele sabia onde estava pisando e, finalmente, com quem estava caminhando. A manhã nasceu cinzenta em Olinda, com uma brisa suave varrendo as calçadas de pedra e trazendo o cheiro doce das flores dos jardins. André caminhava devagar pela rua onde crescera, sentindo cada passo como um retorno ao que havia deixado para trás. A fachada da casa da infância estava igual, portão verde, janelas azuis e as plantas da mãe transbordando dos vasos. Tocou a campainha. A mãe abriu a porta com os olhos úmidos, como se já soubesse o motivo da visita. "Posso entrar?"
Ele perguntou, hesitante. Ela assentiu em silêncio, abrindo espaço. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde tantas vezes tomaram café em silêncio desde que Henrique se fora. Havia café passado na hora, pão na chapa e um cheiro familiar que parecia abraçá-lo. Mãe, começou ele olhando fixamente para a caneca nas mãos. Eu preciso te pedir perdão. Ela não disse nada, apenas o encarou com o rosto sereno e a voz contida no olhar. Eu passei anos calado, me afastei de tudo, de você, de Deus, porque doeu demais. E eu transformei essa dor em raiva e fiz você carregar isso comigo. A mãe respirou fundo. As lágrimas começaram a cair, mas não eram de mágoa. Eram de alívio. Eu nunca deixei de orar por você, filho. Mesmo quando você me dizia que era inútil, eu sabia que Deus ia te alcançar. Um dia, André abaixou a cabeça, emocionado. Eu vi o Henrique, no acidente. Não sei se foi sonho, visão, delírio, mas eu vi. Ele estava lá. E foi como se ele estivesse me dizendo para parar de correr. Ela tocou sua mão sobre a mesa, com ternura. Ele sempre acreditou que você ia voltar. Mais tarde, no mesmo dia, André procurou os professores com quem havia discutido nos tempos do vídeo viral. Alguns o receberam com frieza, outros com surpresa. A conversa com o professor César, seu antigo orientador, foi a mais longa. Eu vim pedir desculpas, disse André sem rodeios, pelo desrespeito, pela arrogância. Eu achei que conhecimento me fazia superior, mas agora entendo que sabedoria tem mais a ver com humildade do que com argumentos. O professor o ouviu em silêncio, depois assentiu, pensativo. Crescer é saber reconhecer quando a gente se perde no próprio brilho. Fico feliz em ver você diferente. E se quiser voltar ao projeto, as portas estão abertas. André sorriu, com um brilho novo nos olhos. Obrigado, mas acho que agora é outro tipo de projeto que me chama. Na semana seguinte, ele visitou o túmulo do irmão. Levou uma carta, escrita à mão, onde contava tudo. A raiva, o medo, o silêncio, o acidente, a mudança. Sentou-se ao lado do túmulo por quase 1 hora, lendo em voz alta com a voz embargada. Eu nunca te deixei, viu? Disse por fim, mas agora eu voltei. E vou tentar honrar a fé que você teve, por nós dois. Antes de sair, deixou sobre a lápide o primeiro livro de teologia que começara a ler. No caminho de volta, sentia o peito leve, como se finalmente tivesse tirado uma mochila de pedras das costas. A cidade parecia a mesma, mas ele sabia. Não era mais o mesmo homem que zombava, que feria, que escondia dor atrás de sarcasmo. De noite mandou uma mensagem para Lívia. Obrigado por ter ficado, por ter acreditado quando nem eu acreditava. Ela respondeu minutos depois. Foi Deus que nunca te deixou. Eu só fui ponte. André fechou os olhos, sorrindo. O passado já não doía como antes. Agora ele era parte da cura. Os corredores da UFPE pareciam outros. A mesma arquitetura brutalista, os mesmos murais lotados de panfletos, o mesmo cheiro de papel velho. Mas para André, tudo tinha um novo significado. Caminhava com passos calmos, mochila nas costas e um caderno novo nas mãos. Tinha deixado o curso de filosofia. Não foi uma decisão fácil, mas foi clara. Sentia que aquela etapa precisava ser encerrada para dar lugar ao que nascia dentro dele. Agora começaria a teologia. Não para virar pastor, nem para tentar provar nada a ninguém. Queria entender. Queria mergulhar nas escrituras, nas histórias, nos significados. Queria reconstruir a ponte que ele próprio incendiou anos antes. Na primeira aula, sentou-se nas últimas cadeiras. Ouviu o professor falar sobre hermenêutica bíblica com uma empolgação quase infantil. Anotava tudo, não por obrigação, mas por sede. Pela primeira vez em muito tempo, o conhecimento não era arma, era alimento. Em casa, criou um blog. Nome simples. Entre o ceticismo e a cruz. Escrevia textos honestos contando seu processo. As dúvidas, as quedas, os medos, mas também as descobertas, os sinais, os recomeços. Evitava o tom religioso. Queria diálogo, não imposição. Queria pontes.
Teus textos têm alcançado gente que você nem imagina, disse Lívia ao encontrá-lo num café perto da universidade. Até meu primo, que não pisa na igreja há anos, compartilhou um. Eu só tô tentando contar o que vivi. Se tocar alguém, já valeu. Ela sorriu. Havia entre eles um vínculo que não precisava ser dito. Respeito, afeto, gratidão. Não precisavam de rótulos, apenas caminhavam juntos. Em paralelo, André começou um pequeno projeto no campus. Encontros mensais entre estudantes de diferentes crenças, cristãos, ateus, espíritas, agnósticos. A ideia era simples: escutar sem julgar, dialogar sem vencer. No primeiro dia, esperava meia dúzia. Vieram 32 pessoas. A gente não quer converter ninguém, explicou abrindo o círculo. Só quer aprender a ouvir. E quem sabe, encontrar alguma verdade no meio do caminho. As discussões eram profundas, mas respeitosas, e André, que antes fazia do sarcasmo sua arma favorita, agora fazia do silêncio um instrumento de escuta. Numa noite chuvosa, recebeu uma mensagem anônima no blog. Eu estava à beira de tirar a própria vida. Tá seu texto, o dia em que ouvi Deus pela primeira vez, e chorei pela primeira vez em meses. Obrigado por me lembrar que ainda há esperança. Ele ficou imóvel por minutos diante da tela. O impacto daquela frase era como uma nova conversão. Respirou fundo, fechou os olhos e agradeceu em voz baixa. Não por si, mas por ter sido usado, por estar sendo parte de algo maior. Senhor, que eu nunca esqueça que é sobre ti, não sobre mim. A fé de André não era triunfante. Ainda havia perguntas, ainda havia dias escuros. Mas agora, ele não caminhava mais sozinho. E isso fazia toda a diferença. Numa sexta-feira à tarde, foi convidado para dar uma breve fala em um evento interfaculdades. Tema: transformação. Subiu ao palco com o coração acelerado, mas firme. Um dia eu zombei de tudo o que hoje sustenta meus passos, começou. Mas Deus não desistiu de mim, nem quando eu mesmo já tinha desistido. E hoje minha fé não é o fim de um raciocínio, é o começo de uma vida nova. A plateia ficou em silêncio. Depois, aplausos contidos, mas sinceros. Lívia, assistindo da terceira fileira, sorriu com os olhos marejados. Sabia que aquele André era fruto de muita dor, mas também de muita graça. A nova jornada começava sem garantias, mas com fé suficiente para dar o próximo passo. O tempo passou. O campus continuava o mesmo, mas o olhar de André agora enxergava além da superfície. Caminhava por entre os estudantes com serenidade, cumprimentando antigos colegas que antes evitavam seu olhar. Não precisava mais provar nada. A guerra interna que o consumia havia se aquietado, não porque ele encontrara todas as respostas, mas porque havia encontrado um lugar de descanso, mesmo em meio às perguntas. Em uma manhã de domingo, foi convidado para compartilhar seu testemunho numa comunidade simples da Zona Norte. A igreja, pequena, com bancos de madeira e ventiladores barulhentos, se encheu de rostos atentos. Jovens, idosos, mães com crianças no colo, todos queriam ouvir o rapaz do vídeo, aquele que zombou e depois se ajoelhou. Eu não vim aqui como quem venceu uma guerra, disse, segurando o microfone com mãos firmes. Vim como alguém que foi vencido por um amor que não discute, apenas acolhe. Relatou sua caminhada sem sensacionalismo. Falou do luto, da raiva, do acidente, da visão, da rendição, e terminou com voz embargada. Não estou aqui para dizer que tenho fé perfeita, mas agora eu sei que fui alcançado por um Deus que ama até quem o nega, e se ele não desistiu de mim, não vai desistir de você. Muitos choraram. Alguns se levantaram para abraçá-lo depois. Um homem de meia-idade disse: sua história me lembrou que Deus ainda transforma vidas. Na saída, uma adolescente tímida lhe entregou um bilhete. Agora eu acredito que minha dor também pode virar recomeço. Aquela frase ecoou em seu peito durante dias, e foi a confirmação de que ele precisava continuar. Continuar escrevendo, falando, ouvindo. Não como um pregador, mas como alguém que estende a mão para quem ainda está no chão.
Em casa reformatou seu blog, criou uma nova seção, Histórias de Recomeço, onde passou a entrevistar pessoas que, como ele, foram alcançadas no fundo do poço. A repercussão foi imediata. As pessoas não buscavam religião, buscavam verdade. E ali encontravam relatos sinceros de fé que nasce do caos. Certa noite, olhando para o céu do terraço da República, enviou uma mensagem para Lívia. Sabe o que é mais incrível? Eu zombava, e hoje eu oro. Ela respondeu minutos depois. E eu nunca deixei de orar por você. Que bom que você descobriu o valor disso. André sorriu. Sabia que o caminho ainda teria desafios, que a fé seria posta à prova, que dúvidas viriam. Mas agora ele não se escondia mais atrás delas, caminhava com elas, e com aquele que, mesmo sem ser visto, caminhava ao lado. Se você acompanhou até aqui, saiba, essa história não é só sobre André. É sobre mim, sobre você, sobre qualquer um que já pensou em desistir, que já gritou com Deus, que já fingiu não se importar para não sofrer. Mas se Deus não desistiu de um jovem arrogante, quebrado e incrédulo, Ele também não desistiu de você. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva agora no canal. Aqui a gente compartilha histórias que falam ao coração, que mostram que fé e dor podem andar juntas, e que há esperança mesmo no vale mais escuro. E não pare por aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para ouvir outra história incrível de transformação. Deus ainda escreve recomeços, e o próximo pode ser o seu.